triste por conta da manhã, que o azul do céu e o sol se encarregam de azular as águas da Atalaia, maré mansa pela praia. Olá, bem-vindo ao painel Univale. Há 23 anos, Santa Catarina, Itajaí, perdia um dos maiores talentos da música. Carlinhos News deixou uma herança musical impressionante que agora foi reunida aqui no Songbook, que vai ser lançado nesta quinta-feira no Teatro Municipal de Itajaí. Vamos conhecer um pouquinho da obra desse artista tão famoso em Santa Catarina, no Brasil e também na Europa e nos Estados Unidos. O talento de Carlinhos ultrapassou as fronteiras. Aqui no estúdio eu vou conversar com a professora Ana Lúcia News, que é a esposa do Carlinhos News, responsável pelo Songbook, que vai ser lançado nesta quinta-feira. Obrigado pela sua presença, Aninha. Um prazer estar com você aqui e também trazendo aí no Songbook as obras do Carlinhos News, desse grande cantor e compositor, né? Como é que surgiu toda essa ideia de reunir as obras do Carlinhos nesse Songbook? Certo, assim, porque assim que ele faleceu, eu passei um trabalho que ele tinha feito em fita cassete, eu passei para CD, em memória já. Um ano depois eu consegui reunir todas as outras músicas que ele tinha, que a ideia dele era gravar na Europa, e eu coloquei em outro CD chamado Diamante. Para fazer o CD Diamante, eu consegui patrocínio batendo de porta em porta, e eu fui para os Estados Unidos para gravar esse CD, porque ele tinha deixado numa mesa, gravado numa mesa, mas mais simples. Então eu precisava de mixagem, eu precisava de um monte de coisas que nos Estados Unidos eu sabia que eu conseguiria. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, com todas as músicas já mais ou menos gravadas, nós entramos em estúdio, não eu, né, os músicos que eram amigos dele, e tinha uma música em especial, que essa eu tenho um carinho tremendo por ela, que chama Flor do Bueiro, que quando o Carlinhos gravou, ele só gravou para registrar, e ele errava na letra. Então, quando eu cheguei lá, eu falei com o Mike Shapiro, que é um grande produtor, e eu falei, eu quero o Dori Caymmi cantando onde o Carlinhos erra. Aí ele olhou para mim e ele disse, mas Aninha, o Dori Caymmi, ele se nega a cantar com gente muito famosa. Eu disse, não, mas com Carlinhos ele vai fazer. E ele levou e ele me perguntou, qual é o teu orçamento para pagar o Dori Caymmi? Eu olhei para ele e disse, $500. Nossa. Muito ousado da minha parte. E não é que ele topou, ele veio de Santa Bárbara para tocar, para gravar. Quando ele pegou a letra e escutou o Carlinhos cantando, porque ele só tinha que colocar a voz dele onde o Carlinhos errava, ele ficou impressionado, ele olhou para o Mike Shapiro e perguntou, quem é esse cara? Né? Eu quero conhecer, porque essa letra é uma obra de arte. Então, a partir dali, foi assim, 95 eu fiz o primeiro CD, 96 eu fiz o segundo, e daí eu fiquei em silêncio esse tempo todo. E há uns 2 anos atrás eu comecei a ver como, antes disso, os músicos procurando as partituras do Carlinhos, iam na minha casa para pegar xerox e tal. E daí pintou a ideia de fazer o Songbook, né, de realmente colocar isso num trabalho só. E daí eu consegui pela Fundação de Cultura, né, pela Lei de Incentivo à Cultura, e consegui também o patrocínio da APM Terminals, né, que foi quem investiu realmente. Todo esse trabalho, esse projeto, esse patrocínio, ele só estava cobrindo a pesquisa, ele cobria também a arte do livro, cobria a escrita das partituras, que foi feita pelo Arnaud, a arte pela Silvana Rocha, cobriria também a arte gráfica, que foi Isaías Venera, que ficou lindo o trabalho, e mais a revisão e mais a minha produção. Então, o meu trabalho seria colocar isso, só entregar um boneco do livro, eu não teria que entregar o livro. O problema foi que daí eu tive que fazer o registro dessas músicas. Para fazer o registro dessas músicas, eu tive que abrir um inventário. Então, nessa, eu demorei muito. Eu estou atrasada no projeto. Mas como eu atrasei, eu resolvi fazer uma outra coisa. Então, eu resolvi realmente colocar o livro na rua, não só um boneco. Então, para isso, eu investi do meu próprio dinheiro para conseguir fazer, como que contrabalançar, né, esse meu atraso. Que na realidade é um patrimônio também, então precisa ser feito
um inventário registrado na Biblioteca Nacional? Foi. Acho que na associação Não, na Biblioteca Nacional, né? Isso, eu tive que As fazer. Esse é o letras, registro, né? registro, Eu tive que entrar com advogado, eu tive que entrar com, desculpa, veio em inglês, Notary Public, onde a gente faz todos os documentos, né? Então, eu tive que trabalhar com muitos documentos, tudo muito caro, tudo tem que ser engraçado, que eu achei estranho, assim, não, mas tem que ser uma certidão de óbito atualizada. Eu digo, meu amigo, como que eu vou atualizar uma... Então, assim, mas e tudo isso indica dinheiro, tempo, isso no meio de todo um trabalho, porque eu sou professora, eu tenho o meu próprio negócio, então, sempre fazendo isso nos tempos livres, assim, né? Mas esse livro, assim, eu tô apaixonada por ele, porque ele não fala só do Carlinhos como músico. Muitas pessoas não conhecem, mas o Carlinhos, ele tinha arte latente nele. Ele foi pro teatro. Uma sensibilidade muito grande. Tinha. Ele foi ator, ganhou prêmios, ele pintava, ele entrou com charges, ele criava alguns personagens, ele era chargista. Dizem que o traço dele parece muito com Enfield. E poesia, cada vez que ele pegava um papel e uma caneta, eu sabia que viria uma coisa linda dali. Agora, é interessante, assim, a paixão dele também por Itajaí, né? E nada mais legal do que lançar primeiramente aqui em Itajaí esse songbook, que realmente é uma obra de arte, assim, porque o artista nunca morre na realidade, né? Acho que você, a sua filha, tem essa concepção pelas obras dele, né? Então é interessante o amor também que ele tinha por Itajaí, né? Sim, ele fez, eu considero, e muitas pessoas consideram Ares de Verão como um hino a Itajaí, né? Exatamente. Ele não tem o ritmo de hino, né? Mas é um hino, ele fala de Itajaí com uma beleza. E como ele desenhava também, ele pintava, ele sempre tem a coisa da pipa, né? Que eles soltavam pipa, da bicicleta, da bola. Então, e ele desenha Itajaí na música Ares de Verão. Eu vejo dessa maneira. Ele pintou. Traduz Itajaí bastante. Traduz. Ele é itajaiense? Ele, sim. Ele é itajaiense. Sim, da família do seu Ludgério News. O seu Ludgério News veio de outro lugar, né? Mas aqui virou o lar deles, né? E como é que foi essa busca por uma carreira internacional, né? Vocês foram para os Estados Unidos. Sim. E lá o Carlinhos desenvolveu mais ainda, tem música dele composta em inglês também, né? Tem, meu amor, Assim, quando nós fomos, eu fui para estudar inglês e ele foi para estudar música no Musicians Institute. Quando nós chegamos lá, nós não conseguimos o visto de estudante dele. Então, ficamos ali uns 6 meses trabalhando como qualquer imigrante, né, trabalha. Eu fiquei mais tempo trabalhando assim. E ele entrou na Musicians Institute e estudou muito, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele tocava em bares, né? Com os americanos, com brasileiros, então, sempre levando a música brasileira. E lá teve, assim, eu acho que 2 momentos que foram super importantes. Um professor particular dele, professor da escola, né? Que ele tinha aula particular com esse professor. O professor tinha uma música, o Peter Sprague, é um jazzista de primeiro escalão, assim. E esse professor olhou para o Carlinhos e disse, tu és músico? Ele, sou. Tu compõe? Componho. Aí ele assim, eu tenho uma música, mas eu quero uma letra em português. E daí o Carlinhos falou, mas qual é o tema? Né? Que tema tu queres? É sobre amizade. Então, daí ele fez a música... eu esqueci o nome agora, me perdoa. Ele fez a letra para a música do Peter Sprague. E ali foi, e o Peter Sprague já gravou essa música em 3, 4 CDs. Olha que bacana. Não, bem legal. E daí ele deu, porque a música não é do Carlinhos, só a letra é do Carlinhos. Eu escrevi para ele pedindo permissão para usar né, a partitura da música dele. Ele disse, não, mas assim, tu me manda um CD. Agora, se tu me manda um songbook. Mas se tu vender muitos songbooks, daí a gente vai falar numa porcentagem. E a segunda parte foi o Season of the Sun, que ele fez. Ele fez essa música em português. É uma música muito particular, era para mim e para ele, assim, né? Era sobre o nosso amor. E ele fez em português, e daí nós encontramos o Gregory Travis, que era um cantor lindo,
Ele cantava de uma maneira... parecia que tinha voz de veludo, assim. E ele se apaixonou pela música do Carlinhos. Aí eu fiz a tradução da música, mais ou menos, para ele saber. E ele fez a versão da música baseada nesse elemento que eu passei para ele. Tá certo, Aninha. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a Ana Nils aí sobre o Songbook do Carlinhos Nils e contando essa história desse talentoso artista, cantor e compositor de Itajaí, que também ganhou fama internacional, que o talento ultrapassou as fronteiras. Lembrando aí para você que o lançamento do Songbook do Carlinhos Nils vai ser no Teatro Municipal com grandes shows com os companheiros do Carlinhos Nils na época, o Arnold de Melo, a Luísa e Lucena, o pessoal do Quarta Redenção. A gente volta em instantes para saber mais um pouquinho como que vai ser esse evento e que a Aninha vai contar mais um pouquinho sobre o companheiro dela de vida aí, completa 23 anos, aí que morreu, mas que deixou um grande legado, né? E virou imortal também, né? Porque o artista aí que deixa suas obras vira imortal. A gente volta em instantes. Olá, voltamos com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje o nosso assunto é o Songbook, que vai ser lançado nesta quinta-feira no Teatro Municipal de Itajaí. Songbook do Carlinhos Nils, um grande compositor, um artista aqui de Itajaí que ganhou o mundo aí com as suas composições. Eu converso aqui no estúdio com a Ana Lúcia Nils, que é a esposa do Carlinhos, é responsável por todo esse projeto de resgate e de preservação da obra do Carlinhos Nils, tão importante para a cultura de Itajaí, de Santa Catarina e também do Brasil. Aninha, o livro foi um empenho bastante grande seu, né? Foi. Agora, os amigos do Carlinhos vão traduzir tudo isso aqui que está no livro em música também, além dos CDs que você já lançou do Carlinhos Nils. Isso. Como é que vai ser esse show nesta quinta-feira lá no Teatro Municipal, que começa às 20 horas, é isso? 20 horas. Daqui a pouquinho, 20 horas. Então, assim, vai ser dia 6 de abril, depois de amanhã, às 20 horas. E os amigos se uniram, no real, né? Eu vou ter uma banda, né, que vai ser o Arnold de Melo, a Luísa e Lucena, o Daniel Monteiro, o Peninha, que esses foram amigos do Carlinhos, realmente conviveram com Carlinhos, o Giovanni Sagaz e o William Goy. Essas 6 pessoas vão ser parte da banda mesmo. E daí, para minha surpresa, todo mundo quer participar. E eu não tenho mais como bancar mais gente. Então, vieram aí como convidados o Eliezer Patisse, que vai fazer uma música linda do Carlinhos, a Bárbara Damasio, a Giana Serve, e ontem eu tive a grata surpresa de saber que o Luiz Meira também vem para participar como um convidado especialíssimo. E vai ter uma surpresa, ele vai estar tocando um instrumento muito especial, assim. E ele, para quem não conhece, Luiz Meira toca com Gal Costa, ele estava agora numa turnê também com outra cantora maravilhosa. Então, ele está sempre tocando com gente muito forte. E ele fez questão de vir, assim. Acho que ele, inclusive, já veio no Festival de Música de Itajaí, né? Sim. Então, assim, esses são os músicos envolvidos. Além disso, vai ter uma desculpa, eu falo em inglês, uma performance artística, porque como o Carlinhos era ator também, né, ele foi ator, tem uns atores que vão vão interpretar algumas poesias dele. Então vai ser um show super dinâmico, assim, né? É um evento, no real, é um espetáculo que eu estou colocando, com diretores, com diretor de cena. Os atores envolvidos é Ana Luísa Marcolina, Hector Jovita e Rodolfo Lepre Lemos. O diretor é o Marcelo Souza e a Camila Gonçalves, que está fazendo a parte de fora, assim, tá segurando a bola, tá meio gandula para mim, assim. Como um PR, como um RP, né? Mais ou menos isso. E assim, as pessoas envolvidas no trabalho são pessoas que eu tenho com um carinho enorme, assim. A Silvana Rocha, que apostou comigo desde o começo, sabe? Sonhou comigo, choramos juntas muitas vezes, revendo o trabalho. Que é artista plástica aqui de Itajaí, né? Isso, assim, eu digo assim, eu gostaria de ter muito mais para oferecer para a Silvana, porque ela que concebeu esse livro.
sabe? Ela que imaginou como que seria, qual seria a ordem, como contar a história dele de uma maneira, uma biografia pequena com várias fotos. Então, eu atribuo realmente a beleza desse livro a Silvana Rocha, assim. Eu tenho isso. Isaías Venera foi quem fez a arte gráfica. Que é a professora aqui da Univale, né? Isso, é um querido também. A Isabel Mendes, que fez a revisão. O Arnaud de Mello foi o responsável por escrever todas as partituras. E eu fiquei na pesquisa mesmo. Eu peguei muitos. Esse livro, ele não é só para músicos, né? Ele tem vários depoimentos, tem 3 histórias que eu conto do Carlinhos, né? Entre eu e ele, assim. Tem depoimentos de artistas europeus, de artistas americanos. A princípio eu iria até os Estados Unidos para fazer essas entrevistas, mas quando a gente vê que essas pessoas vivem em turnê, eu resolvi fazer tudo por internet. Então eu peguei todos os depoimentos, aí eu traduzi, peguei depoimentos dos amigos dele de Florianópolis, de Itajaí, os amigos dele em geral que participaram de uma maneira maravilhosa. Já a internet ajuda um pouco, né? Meu Deus, assim, aí eu consegui eu consegui economizar para poder fazer um pouco mais, sabe? Então, o dinheiro que eu ia usar para a viagem, eu usei para a feitura de livro, para fazer isso mais bonito, sabe? Agora, é interessante que você citou as pessoas que estão no show, né? Eu creio que muitas conviveram e algumas não conviveram. A Bárbara Damasio é muito nova, não conviveu com ele, devia ser criança. E se propôs a ir ao show, né? Você recebeu muitos pedidos de pessoas voluntárias a fazer esse show, né? E isso é muito lindo, porque assim, ó, por exemplo, eu talvez possa parecer um pouco metido da minha parte, mas assim, ó, quem colocou tudo isso e botou isso registrado fui eu. Mas eu também não teria todo esse respaldo se eu não tivesse esse material lindo que ele tem. E essas pessoas dessa outra geração, elas se sentem em contato com Carlinhos. A Bárbara me falou isso ontem, sabe? Eu sinto como se eu conhecesse o Carlinhos. E pela música dele, pela forma. Então, ela me deu uma impressão, o Carlinhos me dava a impressão de ser assim, assim, assim. E eu fiquei impressionada, porque realmente é assim que ele era. Todos os depoimentos dos amigos dele, que foram vários depoimentos, todos eles falaram a mesma coisa. O Carlinhos era o meu melhor amigo. Então, é assim que eu vejo, sabe? É assim que ela tem a impressão dele. O Rafaelo de Góes também, que não chegou a conhecer. E mais o William Goy, que não conheceu, o Giovanni Sagaz, que não conheceu. Mas eles parece que conhecem o Carlinhos. Por causa da obra, né? Por causa da obra dele. É isso que é o interessante da imortalidade da obra, né? Isso, que a pessoa não conheceu, mas ela cria uma intimidade com a pessoa, né? Isso. E assim, é a coisa que eu vejo que é mais bonita, sabe? Eu tenho muita felicidade, assim, eu acho que eu fui abençoada, né, por ter tido essa ideia. Essa ideia veio de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, astral, assim, porque eu não uma sintonia, na realidade. Foi logo em seguida que ele faleceu, eu fui para Florianópolis, os amigos dele fizeram um show. E sabendo que o Carlinhos, que provia mais na casa, apesar de eu trabalhar, mas não era tanto, eles pegaram todo esse dinheiro do show e reverteram para mim e para minha filha. Eles fizeram isso 2 vezes. Nesse primeiro show eu fui, foi 15 dias mais ou menos após a morte dele, e tinha uma moça que me chamou e disse: Aninha, vem cá. Eu não conhecia a moça. Ela disse: olha, eu tive um sonho com o Carlinhos. Aí, que ele estava com o cabelo solto, ele estava todo de branco, ele falou que tu fosses o grande amor da vida dele, que a Marina teria um grande futuro, e ele pediu para tu não deixares a música dele morrer. Aí eu olhei e digo, como assim, né? Mas achei que foi só um sonho. Eu voltei para Itajaí, eu trabalhava numa escola de inglês, a minha amiga Taninha, assim que eu cheguei segunda-feira, ela assim, Aninha, vem cá, eu quero te falar uma coisa. Eu tive um sonho, eu já comecei a me arrepiar. Assim, eu sonhei com o Carlinhos, ele estava todo de branco, com cabelo solto. Ele falou que tu fosses o grande amor da vida dele, que a Marina teria um futuro brilhante e ele te pediu para não deixar a música dele morrer. Eu sentei, eu senti que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Porque como que 2 pessoas que jamais se viram, que não sabiam de nada e que vieram me dar um recado. Dali eu encarei isso como uma missão.
Dali eu pensei, digo, não posso deixar a música dele morrer. Então, daí surgiu toda essa ideia. E daí também veio o produto do Songbook. Pois é, porque realmente o que ele deixou é uma herança cultural não só para as pessoas, né, para o público, mas para vocês duas e para a família também, né? Sim. Assim... Carlinhos era uma pessoa... Ele era muito coração, sabe? Ele era artista, ele via as coisas, ele fazia tudo. Se alguém precisasse da música dele, ele ia de graça. Ele não queria o dinheiro, não que a gente vivesse na opulência, muito pelo contrário, era sempre, né, nós tínhamos uma vida boa, mas simples. Mas ele nunca se negava a ir, sabe? Ele tinha essa coisa de... A Marina, quando ele faleceu, ela não tinha nem 4 anos ainda. E hoje em dia ela me fala que o que eu conheço do meu pai são pelos depoimentos não escritos da minha mãe e pelo que os amigos falaram no depoimento, pelo diário, porque ele escreveu um diário também enquanto estávamos nos Estados Unidos. Aí eu conheço meu pai, né? Então, e ela disse que um dia eles vão se encontrar novamente, assim, né? Porque para nós ficou, lógico, para a família do Carlinhos também, para mim e para a Nina, ficou a bênção, sabe, que foi concedida para mim. Eu percebo isso. Para mim, eu agradeço muito, porque muita gente passa pela vida sem viver um grande amor, né? Exatamente. Eu conheço várias pessoas. Eu vivi um grande amor curto, foi bem sofrido perder, mas eu me sinto abençoada, de verdade, por ter tido essa oportunidade. Eu agradeço imensamente a vida por ter me dado essa bênção. E ele está vivo nessa obra, né? Com certeza. Nas obras dele, né? Sim, e na memória, no coração. Legal, né? Então, o show vai ser na quinta-feira, lá no Teatro Municipal, começa às 20 horas. Isso. O ingresso, preço popular, R$10, O ingresso é R$10, porque toda a renda da bilheteria vai ser revertida para os artistas envolvidos, né? Os músicos e os atores, o diretor de cena, que inclusive está me dirigindo, eu estou dando trabalho para ele. E eu quero deixar, assim, um agradecimento especialíssimo às pessoas que patrocinaram esse trabalho, né? Ou parte desse trabalho todo, que foi a Fundação Cultural de Itajaí, meu muito obrigado, a Lei de Incentivo à Cultura, gratidão para sempre, a PM Terminals, que foi quem veio e investiu o dinheiro, né? Sem me conhecer direito, mas acreditou em mim. E ao Teatro também, Municipal de Itajaí, que abriu as portas para mim dessa maneira tão linda. Tá certo. Sucesso, Aninha. Muito obrigado pela sua presença aqui, por nos lembrar um pouco do Carlinhos e lembrar também dele nessa obra tão importante e tão bonita. Obrigado aí, viu? Eu que agradeço pelo espaço que vocês estão me concedendo. Obrigado. Sucesso aí. Até quinta-feira, então, gente. A gente se vê lá. É oportunidade única. Depois não vai ter mais. Tá certo. Muito obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá. Deu Muito certo? bom. Deu certo. Balança dos dedos do par, na rua que não tinha nome, só um chão de terra não pode faltar. Tudo cercava um mistério, mas fronteira era a linha do mar, aonde afundam os barcos todos e se perdem os tolos que tentam pular. Vem depressa que agora o céu vai se cobrir. Vem de casa a voz bem forte pra nos avisar.